Gravando. João, muito obrigada por aceptar acá nuestra invitación, nuestro desafío acá en este encuentro. Obrigada por conversar con nosotros acá en este Foco Travesías. Tenemos que agradecer antes de iniciar a conversar, a la Embajada de Portugal, al Camões, a la Gulbenkian, a la Universidad de Cine, a las instituciones que nos van permitiendo poder hacer este tipo de encuentros y juntarnos a hablar y a pensar cine en estos contextos, ¿no? Con mucha pena no te podemos invitar a Buenos Aires o a otras ciudades de América Latina, pero acá estás con nosotros. Este foco fue criado como respuesta a un desafío lanzado por la Embajada de Portugal, por el agregado cultural João Ribeirete, a quien también aprovecho para agradecer, y nos propuso pensar, celebrar la efeméride de los 500 años de la travesía de Magallanes. Y en realidad, en todo esto, Magallanes, 500 años, travesía, nos detuvimos en travesía y pensamos en enfocarnos en el formato del corto como una corta duración de un largo recorrido. Y en este camino nos separamos con los cortos de Terra Treme, decidimos homenajear a la vez también a Terra Treme, una de las productoras portuguesas más prolíficas en términos de apoyo a este formato, y también una de las responsables por el desarrollo bueno, del formato cortometraje en portugués. Y bueno, invitamos a María Ángela, que se juntó a nosotros de Vaivén para que hace la curaduría. Cuando nos separamos con tu corto, y ahora yendo concretamente a Historia Secreta da Aviação, la historia secreta de la aviación, nos encontramos una travesía que nos abrumó en un punto y nos dejó, bueno, reducidas a esta cosa poderosa de vernos como metáfora de la imposibilidad del hombre de poder volar, ¿no? O sea, tu corto combina un texto bellísimo de Manuel Simbro, de hecho un artista plástico con un trabajo increíble alrededor de la reflexión sobre la condición humana, sobre la naturaleza del hombre y de su relación con la naturaleza que lo rodea. Y nos pareció increíble el modo como vos contrapusiste con imágenes como el resultado de los devastadores incendios que Portugal vivió en 2017. O sea, en verano de 2017 fue un marco devastador. Todavía creo que los portugueses tan pronto no se van a olvidar de lo que fue el efecto de esos incendios, de la cantidad de personas que murieron, miles y miles de hectáreas del verde del país que ardió, de la negligencia tremenda de la respuesta al combate a los incendios, en fin. Y vos decidiste combinar estas dos, estas dos fuerzas tan poderosas, ¿no? La naturaleza y a la vez la fuerza del hombre que la destruye. Y quisiéramos escucharte, saber cuál fue la travesía que te hizo unir estos dos universos y dejarnos este corto tan marcante. Bueno, eu acho que há sempre uma travessia muito grande no ato de, em primeiro lugar, pensar o filme e depois existe uma outra travessia em pôr o filme em prática. E neste caso, essa travessia de, em primeiro lugar, pensar o que é que o filme iria ser e depois concretizá-lo, demorou muito tempo. Houve aqui duas coisas que aconteceram em paralelo e que depois se encontraram.
Em primeiro lugar, nem sei se foi em primeiro lugar, não sei qual surgiu primeiro, mas há estas duas forças de, por um lado, o texto do Manuel Zimbro e, por outro lado, a vontade de retratar, de filmar, de registar e registar para a memória futura aquilo que aconteceu de um modo muito forte em 2017, mas que tem acontecido nos últimos anos, décadas em Portugal, que é a questão dos incêndios e de como todos os anos a nossa floresta é atacada por esta questão. E pronto, e essas duas vontades, essas duas forças encontraram-se, e eu não sei bem porquê, porque havia estas duas vontades paralelas de, por um lado, depois de ter tido contacto com o texto do Manuel Zimbro, assim que li o livro, de ter vontade de fazer qualquer coisa com esse texto, a partir desse texto, e ao mesmo tempo que tinha vontade de fazer qualquer coisa com a questão dos incêndios. E quando achei que as duas coisas se relacionavam, foi muito bom, foi de repente, ok, isto tem tudo a ver. E então aí comecei a construir, ao pensar no filme, já com estas duas forças juntas, e quando fui filmar, portanto, a travessia da rodagem foi muito curta, durou cerca de 15 dias, em que eu estive a maior parte do tempo sozinho com a minha câmera e com o meu gravador de som a filmar, e já quando comecei a rodagem, já ao mesmo tempo já estava a trabalhar e a selecionar partes do texto, e esse texto já estava presente durante a fase da rodagem. Isso ajudou também o filme a ser construído e comecei logo a pensar em partes do texto que poderiam servir e casar com as imagens que ia captando. E pronto, depois houve a outra travessia da parte de pós-produção de um filme, não é? Que também é muito dolorosa, e que acabou também por ter que ser feita um pouco assim, não digo à pressa, mas de maneira rápida, e pronto, e entretanto o filme foi selecionado para um festival em Lisboa, que é o DOC Lisboa, e depois fez algum percurso também em outros festivais. Joao, y un poco como para seguir con la línea de Manuel Simbró, bueno, es una obra que su obra artística, en su poesía, que vagamente recorrí porque realmente no lo conocía, marca de alguna manera su filosofía de vida, su militancia, y piensa o se acerca a la vida desde un lugar muy liviano, ¿no? Como en cierta conexión con la naturaleza, con el silencio, casi como un estado meditativo, pero al mismo tiempo muy existencialista. Entonces, a mí me parece interesante cómo fue tu interpretación del texto, cómo fue tu lectura de ese texto y cómo convivieron las imágenes con esta poesía del texto. Sim. O texto, todo ele, eu já li o livro há algum tempo, mas aquilo que eu me recordo na altura de me ter marcado muito é, por um lado, a simplicidade, e por outro lado, a verdade que está em todas as frases, em todas as palavras que ele usa. E, enfim,
acho que tem muito a ver com a condição humana, com a relação que nós temos com a natureza, e, e a maneira como nós fazemos parte dessa natureza e como é que nos relacionamos com ela e como é que nos relacionamos com todos os seres vivos que estão nessa natureza. E pronto, e são questões muito simples, mas que no fundo fazem todo o sentido, porque é uma pergunta: porque é que realmente o homem não consegue voar, não é? Porque é que não desenvolveu essa capacidade de voar como outros seres vivos conseguem fazer? Um, e, e pronto, e acho que Talvez pela mesma razão que o homem consegue destruir de uma maneira tão feroz, né? Como nenhum outro ser vivo consegue, perdão, como nenhum outro ser vivo consigue. sim. E depois há a questão, há a relação com a máquina, não é? Que faz precisamente que existe esse poder destrutivo, que é autodestrutivo, porque ao destruir a natureza estamos-nos a destruir a nós próprios, e é interessante a capacidade que o homem teve de desenvolver a parte mecânica e dar menos importância à parte mais íntima, que é precisamente essa relação mais profunda com a natureza. Que tiene mucho que ver con la obra de Simbro. Sim. Mañana no sé si tenés alguna, yo tengo una muy cortita que se Sí, prende sí. solo con el sonido, porque tenés ya un sonido, parte del sonido bueno, de sonidos que desafortunadamente conocemos de haber escuchado como parte de esa negligencia tan grande que hubo en el combate a los incendios, en esa falta de respuesta y bueno, que tiene que ver con temas de corrupción y todo en Portugal, pero esa decisión de haber rescatado esos audios y mezclarlos con esos sonidos, ¿querés hablarnos un poco? Sim. Aí foi um pouco a vontade de. Eu comecei a fazer misturas, porque ao mesmo tempo que existem, que soube essas gravações das falhas das comunicações na altura dos incêndios, em que havia aldeias que estavam cercadas e que as pessoas não conseguiam sair de lá. Os carros dos bombeiros tinham dificuldade em salvar as pessoas e as comunicações colapsaram, foram abaixo e, enfim, depois já há aqui uma questão política que tem a ver porque essas comunicações, se não me engano, eram recentes e tinham custado muito dinheiro e não deviam ter deixado de funcionar. E é um momento, eu achei que seria interessante resgatar essas falhas dessas comunicações, para, no fundo, para mostrar essa incapacidade e pronto, e ao mesmo tempo que mostrava essa incapacidade, eu coloquei outros sons do normal funcionamento, que fica em segundo plano, não é? Mas do normal funcionamento do que são as comunicações aéreas entre as pessoas que conduzem os aviões e as bases que estão a dar indicações aos pilotos para aterrarem e para levantarem voo. E no fundo o que eu tentei criar aí foi um momento caótico
em que de repente as comunicações estão todas a acontecer ao mesmo tempo e pronto, ao mesmo, e falham, não é? Porque no caso dos incêndios falharam mesmo e não, enfim, não conseguiram, não se conseguiu estabelecer uma comunicação. Joao, y ya como para cerrar, porque siempre el tiempo es muy poco, yo quiero que nos cuentes un poco sobre la escena final del corto, porque retomando el tema de las imágenes, realmente son imágenes con una potencia poética muy fuertes, ¿no? Son nostálgicas y de ellas se desprende casi como una sensibilidad muy profunda que evoca al mismo tiempo una especie de abandono, ¿no? Y constantemente el texto que hace referencia a estas preguntas sobre el desprendimiento del ser humano y la incapacidad de volar y cómo uno sí tiene que intentar como desprenderse de todo, de salirse un poco de lo que sería el artificio de las instituciones para ser una persona real, ¿no? Como entre comillas. Entonces, todo el cortometraje tiene como este ritmo muy armonioso entre las imágenes y el texto. Y entonces quiero que me cuentes un poco la escena final, porque es casi como la primera vez que en la imagen irrumpe una persona. Entonces, después de este tono poético que uno viene siguiendo en el corto, ¿qué es lo que pasa en la escena final? Porque para mí es como, listo, nos estamos preparando para la explosión, como algo va a explotar, ¿sabes? Y como esa, no sé, me da siempre esa sensación. Cuéntanos un poco. Bem, no fundo, falando agora de uma parte mais técnica, isso não estava previsto aparecer essa pessoa que sou eu, que sou eu, no final. Uma decisão que aconteceu durante a montagem do filme, porque foi um trabalho feito com o montador do filme, que é o Tomás Baltazar, em que ele achou que fazia sentido eu fechar o filme, ser o próprio realizador que aparecia e que fechava. Porque eu, como filmei sozinho, para ter, ou seja, pronto, explicando para as pessoas que não viram o filme, há uns pequenos fumos que vão saindo, às vezes por trás de uma árvore ou por trás de uma pedra ou de uma cruz. E esses fumos sou eu que os crio. E então eu tenho que... O que acontecia era que eu punha a câmera a filmar e depois saía por trás da câmera e acendia o fumo e depois corria a fugir do enquadramento. E ele achou que fazia sentido mostrar no fundo, o dispositivo. E pronto, e há uma imagem muito forte que é uma cruz. Sim. Em que eu vou acender o fumo atrás da cruz e de repente eu apareço e pronto. E o fumo no fundo aparece porque disseram que, e foi uma coisa que eu não captei, que depois de um incêndio estar terminado, creio que durante uma semana ou pouco mais, vai saindo fumo da terra porque as raízes ficam a ser queimadas e durante muito tempo fica esse fumo a sair. E quando me contaram isto, que eu não tive a oportunidade de ver, eu achei muito, muito bonito e quis recriar esse momento, e então fui eu próprio acender esses fumos, e no fundo também é um pouco o papel do incendiário, que acho que é também o papel do realizador enquanto artista, que é pôr as coisas em causa,
ter esse papel de tocar em coisas que, enfim, que podem não ser Son importantes, que son muy importantes ser tocadas. Con esta sim, imagen tan hermosa, João, los incendios cuyas raíces siguen quemando y por eso tenemos esa tierra de la que sale humo durante varios días después de un incendio. Creo que María Ángela estás de acuerdo conmigo. Con ese humo nos quedamos así y nos despedimos. Sí. Y te agradecemos mucho bueno, la conversación, el encuentro. sim, eu que agradeço. Joao, muchísimas gracias. Oh, graças. Oh, obrigado. Gracias. Obrigada.